Ele é mais legal do que o História Cabeluda. O lá que ele Gaiofato. tenta pagar de malandrão e tal. Gaiofato, E ele fica lá né? xingando, sendo que, na verdade, ele é um bosta. Eu gosto do Ian. O Gaiofato é um bosta. Eu acho o Ian simpático, assim. Eu tenho uma É o certa... cara que fica lá tentando, porque é agressão, não sei o quê. Mano, cala a boca, velho. Você é do tamanho de um palito, velho. Tipo, eu tô falando do Arthur Duval e eu tô chamando o cara pra porrada aqui, mas... Vamos lá, põe o Ian Neves aí. Vou tentar responder no mérito. Se é que tem mérito o que ele tá falando aí. Taca aí na tela. E é bom que, Bahia, você me mandou os reacts e eu, sim, vi bem por cima. Eu não confesso que eu não assisti. Por quê? Porque eu quero deixar essa emoção de ver um react e respondê-lo para os meus queridos telespectadores do Expresso. Vamos lá. Não, pelo menos não no sentido que nós comunistas empregamos a palavra socialismo. A Venezuela foi o primeiro país a fazer parte de uma coisa chamada Onda Rosa, ou Maré Rosa. Isso com a eleição do Hugo Chávez em 1998. Dessa mesma Onda Rosa, a gente teve a eleição do Lula, a gente teve a eleição do Evo Morales na Bolívia, a gente teve a eleição do Rafael Correa no Equador, entre outras engraçado pessoas. uma coisa, porque ele também foi eleito com um discurso absolutamente anticapitalista, né? Mas para os caras só é de esquerda. Eu sempre utilizo uma frase que tá no livro do Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda, quando ele trata de um autor chamado Rudolf Baro. Que ele sempre dizia o seguinte, esse sujeito, de que sempre que o socialismo era empregado e dava errado, eles apareciam dizendo, não, mas esse não era o socialismo de face humana. Aí dava errado não sei na onde. Ah, mas esse não era o socialismo com amor, né? Faltou amor. Ah, não, mas esse daqui que deu errado também. É que este não foi, de fato, o verdadeiro socialismo. Nunca é o socialismo da cabeça dos revolucionários. Nunca é. Sempre dá errado, mas nunca tem a ver com isso. Seguindo. E por que esse nome, Onda Rosa? É porque era uma onda que não era vermelha, não era comunista, era uma onda rosa, uma onda social-democrata. E qual foi um dos grandes focos do governo Chávez? A nacionalização do petróleo venezuelano. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra. Só que essa riqueza toda não era convertida em benefício para a população. Obviamente, assim que o Chávez começa a tentar nacionalizar o petróleo, os Estados Unidos intervêm. Afinal de contas, quem disse que os venezuelanos sabem o que eles querem para eles mesmos, né? O Chávez se opunha diretamente e abertamente aos Estados Unidos. Não só a respeito das pautas econômicas, mas o Chávez também se opunha radicalmente à guerra do Afeganistão. E o governo Chávez conseguiu resistir a todas as tentativas de golpe. E cada tentativa de golpe, o Chávez saía mais fortalecido e mais popular. E de fato, ele usou essa popularidade para fazer políticas de distribuição de riqueza bastante robustas. Inclusive, ele utilizava a expressão socialismo do século XXI. Só que pra gente que é comunista, socialismo... Ele fez políticas redistributivas muito robustas, tá, pessoal? Muito robustas. Tão robustas que sabe o que aconteceu na Venezuela? Eu preciso falar? Simplesmente voltou atrás em anos, em décadas, em todos os índices de política, social, econômicos, em tudo. Venezuela é uma desgraça hoje, muito por causa dessas políticas econômicas que foram aplicadas. O que eles fizeram com o petróleo na Venezuela é algo bizarro. Procurem o caso aí da PDVSA, o que foi feito pelos companheiros do PSUV. Pesquisem sobre o que foi feito, sobre a nacionalização do petróleo, que gerou o que a Venezuela é hoje, misturado com as políticas essas grandes políticas robustas redistributivas que o Ian Neves falou. Veja lá o resultado que deu, como era a Venezuela antes do Chávez, como é a Venezuela agora. Vai mesmo. Significa ditadura do proletariado. Significa controle dos meios de produção pela classe trabalhadora. Significa caminhar em direção à erradicação da burguesia como classe. A Venezuela nunca fez e nunca quis fazer nada disso. Para a Venezuela, socialismo significa justiça social. Só que, claro, os Estados Unidos se aproveitou de todo o medo vermelho que eles construíram ao longo do século XX inteiro e começaram a usar a mesma retórica para se opor à Venezuela, que era um país contra-hegemônico, um país anti-imperialista, mas não um país socialista. E a direita brasileira, que sempre foi paga-pau dos Estados Unidos, começou a repetir essa retórica como se fosse um papagaio. Por isso que a gente ouve tanto essa coisa da Venezuela ser socialista, mas isso é um espantalho. Se você, por um acaso, quiser saber um pouco mais sobre a Venezuela, esse é o tema do meu último vídeo, então dá uma olhada aqui nos comentários que o link tá lá. Aí depois esse papo aí sobre meios de produção. A Venezuela é um país que vive a chamada maldição do petróleo, né, que é frutos de países que possuem grandes reservas de petróleo. Países que possuem grandes reservas de petróleo, de outros recursos
naturais costumam não desenvolver a sua indústria. Então são países em que os meios, chamados meios de produção, da maneira com que ele colocou, não existem. Né? Então não há o que ser tomado pela ditadura do proletariado se era um país principalmente focado nas reservas de petróleo. Que meio de produção que vai tomar? Vai tomar as reservas de petróleo pela ditadura do proletariado? Então não faz o menor sentido.